Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de 5 coisas que eu mudei na minha alimentação nos últimos anos. Então, se você também está buscando mudar algumas coisas na sua alimentação, melhorar os seus hábitos, já aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e para você conseguir acompanhar as próximas dicas que eu vou colocar aqui no canal. Bom, e a primeira coisa que eu mudei na minha alimentação nos últimos anos é que eu reduzi drasticamente o meu consumo de leite. Alguns anos atrás eu tinha o hábito de tomar leite todas as manhãs. Eu gostava de tomar leite com café ou leite com chocolate, com achocolatado, com chocolate em pó. E de uns anos pra cá eu reduzi esse consumo. Eu assisti uma palestra alguns anos atrás do nutricionista Luciano Bruno. E quando eu vi assim, o efeito do leite no nosso corpo, que ele era inflamatório, os efeitos que ele causava, a dificuldade que o nosso corpo tem em digerir o leite, eu decidi que eu ia reduzir a quantidade de leite que eu tomava. Eu não cortei totalmente, às vezes eu ainda gosto de tomar um cappuccino, um chocolate quente, às vezes eu faço algum prato que vai à base de leite, né? Alguma sobremesa, então eu não cortei totalmente, mas eu reduzi muito o meu consumo de leite. E eu tenho me sentido melhor, eu me sinto menos inchada, eu tenho menos inchaço abdominal, eu tenho menos desconforto abdominal e a minha digestão ficou bem mais leve, bem mais rápida, eu fico bem menos pesada quando eu não consumo leite. Então eu consegui fazer essa transição na minha alimentação e eu tenho me sentido muito melhor. A segunda mudança que eu fiz na minha alimentação é que eu reduzi a quantidade de pão que eu ingiro durante a semana. Antigamente eu consumia pão todos os dias, principalmente de manhã no café da manhã, e algumas vezes eu comia pão de manhã e à noite eu chegava em casa mais tarde, eu acabava tomando só um lanche e acabava comendo pão novamente. Então eu reduzi a quantidade de pão que eu tenho ingerido. Alguns dias na semana eu gosto de fazer uma panqueca de banana, inclusive eu vou deixar a receita aqui em cima para quem quiser experimentar também, fazer essa substituição. Eu sinto mais saciedade quando eu consumo a panqueca e é uma coisa também que me agrada muito o paladar. Então todas as manhãs que eu estou um pouco mais tranquila, que eu tenho um pouco mais de tempo, eu faço essa panqueca. Às vezes eu acabo fazendo uma tapioca ou uma crepioca, mas no café da manhã geralmente eu prefiro fazer essa panqueca que ela é a base de banana. E com isso eu acabo reduzindo a quantidade de pão que eu ingiro durante a semana para eu não consumir tanto trigo, para eu não consumir tanto glúten, e eu tenho me sentido muito bem também. Até porque o pão, que nem eu falei, a panqueca ela me gera mais saciedade, o pão ele não me traz muita saciedade, passa 1, 2 horas eu já estou com fome novamente, ele pode ser que ele dê um pico glicêmico, principalmente se a gente comer o pão que ele é baseado em farinha branca, né, se a gente não comer o pão integral. Então esses pães que eles têm um índice glicêmico maior, eles acabam dando menos saciedade ainda, e essa mudança acabou trazendo coisas muito boas para minha saúde, para minha saciedade e para o meu corpo também. A terceira mudança que eu consegui fazer na minha alimentação não foi uma super mudança, mas eu consegui aos poucos introduzir o chocolate que ele é mais concentrado de cacau. Alguns anos atrás eu só comia aqueles chocolates mais doces, chocolate branco, chocolate ao leite, e eu tinha mais dificuldade em consumir, por exemplo, um chocolate meio amargo, um chocolate 60%, 70%. E hoje eu já consumo esse tipo de chocolate com muito mais facilidade. Eles têm uma concentração maior de cacau, o cacau ele é antioxidante, ele tem excelentes propriedades. Então se a gente for consumir um chocolate, é mais interessante consumir um chocolate que ele tem maior concentração de cacau do que aqueles que têm menor concentração e que eles acabam sendo mais doces, inclusive. Então o meu paladar conseguiu mudar ao longo dos anos. Eu ainda gosto de consumir chocolate ao leite, chocolate branco, mas eu já consigo consumir com muito mais facilidade um chocolate meio amargo, um 60%, um 70%, por exemplo. E isso também acaba deixando a minha alimentação um pouco mais saudável. Já que eu gosto de consumir chocolate, eu posso consumir um chocolate que tem uma qualidade melhor e que vai trazer mais benefícios para a minha saúde. A quarta mudança já faz um pouco mais de tempo que eu coloquei ela na minha alimentação, que foi reduzir o meu consumo de cafeína. Também eu não cortei 100% porque eu gosto muito de tomar café. Às vezes eu vou em algum local que eu quero tomar um café expresso, um cappuccino, e eu tomo assim tranquilamente, né, sem grandes problemas. Mas no meu dia a dia eu tenho reduzido a quantidade de café que eu ingiro e a quantidade de chás que são ricos em cafeína. Por exemplo, chá mate, que eu adoro, eu reduzi, porque eu sei que é uma coisa que não me faz bem. A cafeína, para mim, particularmente, tem um efeito muito forte, né? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo um pouco mais sobre essa mudança que eu fiz na minha alimentação e falo um pouco mais sobre os efeitos da cafeína no corpo. Então eu consegui fazer essa mudança e reduzir a quantidade de cafeína que eu ingiro no meu dia a dia. Eu reduzo para às vezes 2 vezes na semana
a quantidade de cafeína que eu vou ingerir. Eu deixo para tomar um café com cafeína, né, em vez de tomar um descafeinado ou tomar um chá que tenha cafeína, apenas 1 ou 2 vezes na semana, para não trazer grandes desconfortos no meu corpo. Como eu sou muito sensível à cafeína, eu deixo um consumo mais restrito para eu não ter tantos prejuízos, para eu não sentir aquilo tanto no meu corpo e na minha saúde. E a quinta e última mudança que eu fiz na minha alimentação nos últimos anos, e essa foi importantíssima, eu consegui reduzir também drasticamente o consumo de açúcar nas minhas bebidas, especialmente. Eu também consegui reduzir o consumo de açúcar em iogurtes, que antigamente eu só consumia aqueles industrializados que já vinham doces, ou quando eu consumia um iogurte natural eu tinha que colocar uma quantidade de açúcar muito grande, e eu consegui substituir isso por frutas ou frutas secas, reduzindo a quantia de açúcar que eu utilizo também nesses iogurtes. Mas especialmente das bebidas, eu conseguia muitos anos atrás cortar o açúcar dessas bebidas, né? Também foi naquela mesma palestra que eu tinha assistido do Luciano Bruno, eu tomei a consciência de como o açúcar fazia mal para o nosso corpo e como era grande o consumo que eu tinha de açúcar, assim, cada xícara de café, cada caneca de chá que eu tomava, eu tinha que colocar 1 ou 2 colheres de açúcar, e eu quis cortar isso, eu quis acostumar o meu paladar sem o açúcar. E aí eu comecei a consumir chás e também fiz aquela transição para tomar o café sem açúcar, já há alguns anos, né, naquele mesmo período, e eu acostumei o meu paladar, e hoje eu já nem consigo mais tomar café com açúcar, nem consigo mais tomar chá com açúcar. Alguns dias atrás eu tava tomando um chá com a minha mãe, e a minha mãe falou assim: ah, mas se você colocar um pouco de mel fica uma delícia. Eu falei: olha mãe, pode até ficar maravilhoso o mel no chá, mas além de não ser o ideal você consumir o mel com chá, porque as propriedades dele elas são melhores quando você consome o mel frio, eu falei: eu prefiro tomar o chá sem nada, sem nenhum sabor doce, para eu não acostumar novamente o meu paladar com o açúcar. Eu já acostumei a tomar chá e café e a maioria dos sucos naturais também sem açúcar, então eu prefiro consumir essas bebidas sem açúcar para eu manter o meu paladar sentindo mais o sabor do café, o sabor amargo do café, o sabor de cada chá e o sabor das frutas nos sucos naturais também, e não ter mais esse hábito na minha vida, para eu acostumar a manter essas bebidas sem o açúcar, com o sabor natural delas. Então isso também foi uma mudança excelente, porque eu sou uma pessoa que gosta de consumir açúcar, e pelo menos eu reduzi a quantia de açúcar que eu ingeria todos os dias, principalmente de açúcar branco, eu consegui reduzir cortando o açúcar dessas bebidas. Bom, essas foram as mudanças que eu fiz na minha alimentação nos últimos anos. Comenta aqui embaixo se você também já fez alguma dessas mudanças, ou se você está tentando fazer alguma dessas mudanças na sua vida. E eu espero que esse vídeo ajude você a também cultivar hábitos melhores na sua alimentação e a fazer as mudanças que você precisa fazer na sua alimentação. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!